Olá, aqui é o Matheus Lenz e esse é mais um episódio do Fala Preto Podcast, quarta temporada. Antes de apresentar o convidado, eu quero pedir para você seguir o podcast nas redes sociais. É muito importante para o nosso crescimento. No Instagram é @FalaPretoPodcast e no X, o eterno Twitter, é @FalaPretoPDcast. É a palavra podcast sem o O. Segue lá e acompanhe todas as novidades. Agora sim, vamos ao convidado. O convidado desta semana é a primeira pessoa a participar 2 vezes do podcast. Ele é graduado em psicologia, também atua como psicanalista e tem um trabalho bem legal voltado à diversidade, seja de corpos, gêneros, raciais e outros. Com vocês, Adelmo Filho. Adelmo, seja bem-vindo de volta ao Fala Preto Podcast. Adelmo foi o segundo convidado a participar do programa, ainda na primeira temporada, lá em 2021, falando sobre psicologia e a importância do cuidado com a saúde mental. E hoje ele retorna para falar um pouco sobre o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Enfim, seja bem-vindo, Adelmo. Obrigado, Matheus. Obrigado por me convidar mais uma vez. Vai ser um prazer estar compartilhando um pouco com o pessoal aqui, tá? Só para me apresentar brevemente, eu sou Adelmo Filho, graduado em psicologia, psicanalista. Trabalho hoje na clínica, até recentemente numa empresa chamada AfroSaúde, né, gerindo o setor de saúde de lá, e algumas outras coisas nesse sentido, né? Sempre voltando os meus trabalhos com relação à diversidade. Diversidade dos corpos em relação a gênero, a sexualidade, as questões raciais, classe, medidas corporais, se é ou não uma pessoa com deficiência, e por aí vai, né? Adelmo, antes da gente desenrolar um pouco sobre esse assunto, explica para quem não conhece o que é o transtorno do espectro autista. Tentando explicar de uma forma muito simples e em relação a tudo isso, o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, que acaba afetando as pessoas de diversas maneiras, né? Principalmente nas questões de habilidades sociais. É um transtorno que ele tem diferentes níveis de suporte. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem TEA, mas o meu nível é um nível 1 de suporte. Tem as pessoas que têm nível 2 e nível 3. Então, basicamente, são os mesmos sintomas que se manifestam em todas as pessoas com TEA, mas em níveis diferentes. Entendi. E quais são os principais sinais, assim, tipo, geral, que a gente pode identificar de pessoas que possuem o TEA? Hum. A gente pode falar sobre rigidez cognitiva, que é, por exemplo, a pessoa ter o hábito de fazer tudo de uma forma muito semelhante, muito igual. Tem uma rigidez até no próprio funcionamento, para seguir regras, instruções e assim por diante. E às vezes ser difícil de flexibilizar, né? Estereotipias, então, movimentos constantes que podem ser com as mãos, por exemplo, mexendo demais em cadeira, ou movimentos repetitivos de forma constante. A depender do nível de suporte também, tem pessoas que andam mais na ponta do pé, sentam em W, dificuldades com socialização. Então, esse é um dos pontos que acabam sendo até principais. As pessoas com telas costumam ser um pouco mais reservadas no mundo dela. Não que isso impeça que as pessoas, principalmente as de nível 1 de suporte, algumas de nível 2, possam socializar, né? Principalmente com a grande quantidade de pessoas e para festas, etc., o que as pessoas tendem a estereotipar. Ontem de noite meu amigo estava zoando comigo, inclusive, porque tinha uma menina que ela estava sentada no ônibus, isso foi alguma coisa do Twitter. E aí uma senhora foi pedir o lugar e ela disse que ela era ateia. Aí a senhora disse que era mentira, porque ela tinha tatuagem. Então, assim, Pô, existe um gente. estereótipo do que o autista é e de outras maneiras que ele pode ser, né? Enfim, vou falar um pouco mais sobre isso já já, mas tem várias questões em relação a isso, os sintomas, né? A dificuldade para olhar nos olhos, dificuldade para dormir, às vezes trocar um pouco mais os horários e por aí vai. É muita coisa e que a gente pode ir conversando e entendendo um pouco melhor sobre tudo isso. Entendi. Em 2023 você foi diagnosticado com TEA, mas você contou que já sabia há algum tempo, né? Então,
Conta pra gente como foi esse processo de reconhecer anos atrás que você já possuía isso e depois ser de fato diagnosticado, né? Ter a documentação. Como você percebia essas características antes? Você acha que a sua formação em psicologia ajudou ou é uma coisa questão de autoconhecimento mesmo? Foi exatamente a formação em psicologia que me ajudou. Antes, quando eu assistia TV, e aí eu via algumas reportagens, até quando eu era criança, eu falava, meu Deus, será que tem um toque? Porque tinha um momento ali no programa do Gugu, que eu me lembre bem, que tinham várias reportagens assim, sobre saúde. Eu falei, não, eu devo ter isso, porque eu tenho alguns hábitos de dinâmica, de rotina, de sempre fazer as mesmas coisas da mesma maneira. E qualquer coisinha que pudesse me tirar dessa rotina me deixava muito desestruturado. Às vezes era a nível de acabar com o meu dia e não conseguir fazer mais nada, né? E aí, isso, por exemplo, é uma crise. A gente tem dois tipos de crise no autismo. Aquela que você externaliza mais, né? Que é mais externa e a outra que é mais interna. Falando tudo de uma linguagem muito simplista para que as pessoas possam entender um pouco, tá? E aí eu tinha essas crises de desligamento de uma forma muito constante, eu não conseguia fazer nada, porque simplesmente uma coisa não saiu da forma planejada. Fora isso, alinhar as coisas, deixar tudo bem organizado e por aí vai. Um ambiente desalinhado e desorganizado e etc. me desestruturava num nível muito alto, muito alto. Então era o meu espaço, aquilo ali, e aí você às vezes acaba sendo confundido com uma pessoa muito chata, mas era só meu funcionamento, né? Sim. Em relação a tudo isso. E aí, com o tempo, eu fui deixando isso um pouco mais de lado até que eu comecei a graduação em psicologia. Na graduação em psicologia e tendo contato com algumas coisas, eu comecei a suspeitar de várias coisas na minha cabeça. E eu não, nunca foi uma questão, né? Eu entrei lá em psicologia só porque era um desejo. E não de investigar nada meio, de me conhecer melhor ou nada nesse sentido. Mas aí, acompanhando materiais, e aí de repente chegou algo, tá, eu levava para minha terapia, sabe, coisas no sentido de, eu acho que eu tenho alguma coisa. Que não é normal eu estar aqui no espaço com um monte de gente, eu estou socializando, estou conversando, e de repente, bufo, acabou, assim, meu humor muda, eu não consigo mais falar, eu tenho dificuldade para estar no espaço, eu fico desesperado, vontade de chorar, vontade de ir logo para casa. Isso não é normal. Então eu achava que poderia ser alguma coisa e tentava investigar sobre. Às vezes de ter crises de ficar na cama e não conseguir sair dela direito por dias seguidos, né? E aí, questões de toque. Nossa, meus amigos sabem, as pessoas mais próximas, que eu odeio toque. Eu odeio que as pessoas me toquem. Quando eu vou para uma festa, por exemplo, eu vou super preparado. Já sei que eu vou chegar lá, as pessoas vão me tocar, vão me abraçar e por aí vai. Mas eu tô no meu cotidiano e tudo mais. Para me tocar, eu prefiro que me avise. Ó, eu vou te pegar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Preciso, né? Preciso entender como é que isso vai acontecer, inclusive. Eu cheguei a chorar porque uma pessoa na rua me tocou. Então, a minha pele acaba sendo muito sensível. Tem outras pessoas também que acabam sendo muito sensíveis em relação a tudo isso. Enfim, cheguei à consideração de que todos os meus sintomas batiam com o TEA. Fui para terapia, levei isso para os profissionais que estavam me acompanhando no momento, só que meio que foi ignorado, assim. Uma delas, que era a que me acompanhava há alguns anos, acho que uns 4 anos, ela acolheu, ela não fez isso uma piada, mas eu acabei mudando de terapeuta depois, por causa da minha formação em psicanálise principalmente, e aí os outros iam com vários diagnósticos que não faziam o menor sentido. Não, não se encaixava, não se adequava, e eu ficava, gente, o que é isso? Que porra é essa, né? Enfim. E aí, depois de um tempo, eu mudei de estado. E aí, quando eu mudei de estado, eu me senti mais confortável para ser eu. Falei, ninguém aqui me conhece. Vou fazer as coisas do jeito que eu acho mais normal para mim e mais confortável para mim. Nisso, eu sentei na mesa de bar. Quando eu sentei nessa mesa de bar, era um monte de gente da área de psicologia que trabalhava com aba. Eu estava na minha tranquilo. E aí, essas pessoas começaram a conviver mais comigo, até que chegaram para mim e falaram: Amigo, por que você não vai numa neuro pra ver isso e não sei o que e tudo mais? Isso o quê? Isso aí, essas coisas que você tem, desses comportamentos e tudo mais. Eu entendi o que estavam falando, mas também há uma resistência, né? E aí, principalmente quando você já é minoria de minoria de minoria,
E aí mais alguma coisa é mais coisa para a cabeça, né? Fui ver, fui ver isso e aí todos os meus relatórios deram positivos, e principalmente para a rigidez cognitiva, né? Que é essa questão de fazer tudo de uma forma sempre muito semelhante. É comer a mesma comida, fazer as coisas no dia a dia seguindo a rotina de uma mesma maneira, a questão com horários, prazos, datas e por aí vai, né? E foi algo que sempre foi de alguma forma camuflado. Isso no meu processo com a neuro a gente entendeu um pouco melhor, que é porque eu tenho a minha velocidade de processamento cerebral muito alta. Então, quando eu estava nos lugares, quando eu estava socializando, quando eu estava fazendo uma coisa e outra ao mesmo tempo, é porque, entre aspas, a minha capacidade adaptativa era boa, né? É boa, mas isso acaba causando um sofrimento muito grande para o meu corpo. Então, saio, socializo, inclusive adoro sair para estar com as pessoas e tudo mais, mas isso é algo que me causa um desgaste muito alto. Fiz o processo com a neuro, o processo com o médico e hoje estou aqui entendendo um pouco melhor sobre o meu funcionamento, principalmente, né? Porque o diagnóstico ele é para isso, para você entender como é que você funciona e por aí vai. E a depender do nível de suporte também, tanto para essa ou para outras deficiências, você procurar seus direitos e benefícios, principalmente. Sim. E hoje em dia a gente se baseia muito no que a gente acha, né, no achismo, e principalmente no que a gente encontra no Google. O que é super perigoso quando se trata de saúde, né? Porque às vezes você está com, sei lá, uma dor de cabeça, você pesquisa no Google, já dá que você está com uma meningite, que está com isso, está com aquilo. Então isso é bastante preocupante. Qual a importância de ser diagnosticado de fato por um médico especialista e não se autodiagnosticar com base em testes da internet? Porque tem, né? Eu já vi teste, veja seu grau de autismo, veja se você tem, sei lá, TDAH. Então, qual a importância da gente realmente ter esse olhar clínico e não, né, se auto-diagnosticar com base no que a gente vê na internet, que tem muita coisa que é verdade, tem ajuda, mas também tem muita coisa que não é tão verídico assim. Uhum. Principalmente falando nisso, né, da importância de estar com um profissional, é porque a gente não vai pegar só o questionário e responder e por aí vai. Para além disso, é a gente entender a história de vida da pessoa, entender os sintomas e por aí vai. Eu não trabalho exatamente com psicodiagnóstico, tá? Então, tem profissionais especialistas que trabalham com isso. Mas, vez ou outra, eu tenho que estar em contato com esses profissionais por causa de paciente meu ou algo nesse sentido. E, para além disso, tem a somatória da graduação, né? Então, assim, tem vários outros transtornos que podem estar associados e conter sintomas semelhantes. E aí, um profissional, ele fazendo entrevista com você, com os seus familiares, com pessoas próximas, principalmente porque precisa entender se esses sintomas são desde a infância. Então, os meus, por exemplo, são desde a infância. Então, assim, fazendo esse processo com o profissional, ele vai conseguir identificar. Às vezes a pessoa tem um transtorno de ansiedade generalizada. E aí ela vai bater lá sintomas para TDAH, porque ela está agitada na cadeira, ela está tendo dificuldade para dormir, está se movimentando demais, está cortando os outros. Então pode ser ansiedade, não é necessariamente TDAH. Mas se você pega só os sintomas de uma forma vazia e preenche algo na internet, um questionário e tudo mais, pode dar isso sem ser. Claro que eu não estou invalidando o diagnóstico de ninguém, obviamente que não, mas o ideal é que você faça o processo todo com um profissional, porque ele é especialista na área, ele estudou aquilo ali. Então ele vai saber como guiar e, e manusear melhor, instruir melhor como é que vai ser o manejo desse caso, né? Por exemplo, para fazer o processo comigo, pessoas da minha família e do meu ciclo social também foram investigadas, né? Investigadas, desculpa. Elas também foram entrevistadas. Então, a minha mãe, por exemplo, teve de comparecer, teve chamada com ela, respondeu o questionário e tudo isso sai no meu teste, de como eram os comportamentos que tinha na infância. Então a minha mãe ela foi investigada sobre isso. Coisa que se você entrar na internet, você só vai marcar isso aí. Fora que hoje nas redes sociais a gente tem acesso a uma lista de sintomas que às vezes acabam sendo muito semelhantes aos testes porque eles são acessíveis, então o pessoal elabora coisas e tudo mais.
Se você gosta de comer todo dia a mesma comida, gente, às vezes é só uma preferência, tá? Então, às vezes você gosta de comer a mesma comida e come. E aí você marca lá, e aí o teste, sem conseguir ser flexível, né? Porque uma resposta que é mais diretiva vai dar o resultado para alguma coisa. Então é sempre importante você estar fazendo tudo com profissionais e principalmente profissionais especialistas. Se você é adulto, procure profissional especialista em adulto. Se você é criança, especialista em criança. E nos diagnósticos e nas hipóteses diagnósticas específicas, principalmente. A próxima pergunta ia ser exatamente sobre isso. Existe diferença no diagnóstico do autismo em adultos e em jovens ou crianças? Hum. Olha, é, eu vou emitir aqui a opinião, tá? Mas não que necessariamente essa seja ideal, porque, como eu falei, eu não sou especialista na área. Mas eu acho que com criança fica um pouco mais explícito a forma de perceber o diagnóstico, quando diferente de adultos, tá? Esse foi um dos motivos para eu procurar uma pessoa que fosse especialista em adultos. Eu já conheci outros neuros que eu, inclusive, conversei sobre e deram risada. Por quê? Porque, teoricamente, eu era inteligente demais e muito funcional para ter um transtorno como o TEA. Então, fui desenquadrado, né? E aí, com isso, outros diagnósticos. Então, a criança ela está ali com os sintomas um pouco mais aflorados. Quando ela vai crescendo, ela vai sendo apontada. Nossa, que estranho! Olha como você se mexe. Olha isso, olha aquilo. Então, entra uma questão relacionada a um termo que a gente chama de masking dentro do TEA. E também pode afetar outros transtornos do neurodesenvolvimento, que é o ato de você mascarar. Então, você mascara o seu comportamento para começar a se adaptar ali dentro do seu meio social, dentro do ciclo das pessoas, né? Então, você vai moldando, vai deixando de ter estereotipia, vai começando a olhar diretamente nos olhos, vai ficar saindo para festas e tudo mais, mesmo que tudo isso te desgaste. E aí, quando você vai fazer teste, você sai para festa? Sim. Pronto, já está lá menos uma coisa. Então, precisa ser uma pessoa especialista em adultos para entender toda a sua trajetória e por aí vai. Quando criança, por exemplo. Hoje, diga-se que eu sou lido e percebido como chato com cheiros, com sabores, com cores, texturas, etc. Nossa, às vezes eu viajo ali numa textura e que eu não consigo tirar a mão daquele negócio. Então outras que me repugnam a ponto de eu passar mal e vomitar. É surreal. Mas quando era criança era num nível muito maior. Então, se a gente tivesse estudos suficientes naquela época, sei lá, fazer 30 anos agora, né? Então, 25 anos atrás, 20 anos atrás, as coisas poderiam ser muito diferentes, né? O meu convívio social, a minha adaptação, inclusive, poderia ser muito diferente do que foi, e menos sofrida, provavelmente. Mas minha mãe depois contou, inclusive nas entrevistas, que eu nem sabia, né? Que eu desmaiava com cheiro, que eu passava muito mal com algumas coisas, que em casa eu tinha crises, e aí por motivos. Não, a gente não sabia o que era. Então ela chamava o pastor da igreja e as vizinhas para orar por mim enquanto eu estava tendo crise em casa. Então, assim, ela fez o que ela pôde, né? E era o que tinha como recurso ali na hora e tudo mais. Hoje eu até dou risada disso, mas, putz, velho, coitada dela, né? Tá lá o filho em casa, se batendo, gritando e tudo mais, e ela sem saber o que está acontecendo na cabeça dela naquele momento, enquanto pessoa religiosa meu filho está manifestado, então eu Sim. preciso levar para a igreja. E era o recurso que ela tinha utilizado ali na hora, né? Hoje a gente entende que não. Eu era criança e estava tendo uma crise de sobrecarga sensorial, provavelmente por causa de uma coisa ali no ambiente. A gente, quando está um pouco mais desgastado, uma coisa fora do lugar pode ser motivo para gerar uma crise, né? Então, eu acho que com o tempo o adulto ele vai aprendendo a mascarar, se adaptar e tudo mais. Então, por isso é necessário um profissional que seja especialista em adultos, porque ele vai entender a sutileza das coisas. Sim, é super importante. E vem cá, você acha que teve alguma interferência na sua vida pessoal e profissional após o diagnóstico? Principalmente porque você trabalha nessa área, né? Eu acho que não uma interferência direta assim dentro das minhas áreas de atuação, porque
eu sempre entendi como é que eu funcionava. Então eu sempre deixei isso bem claro para as pessoas, ó, eu preciso que você fale comigo de forma diretiva, principalmente trabalhando com empresas. Diretiva e dessa maneira e tudo mais, porque se você falar de uma outra maneira, eu não vou entender. Eu tenho muita dificuldade para entender, principalmente quando eu não tenho convivência com a pessoa, coisas de duplo sentido, quando não está diretivo e por aí vai. E se for pelo menos algo escrito ou pelo menos verbalizado assim de uma forma, ó, é isso e isso. Ponto. Já sei o que eu preciso fazer, né? Mas eu acho que impactou talvez mais de algumas pessoas e alguns grupos de saúde começarem a questionar o meu trabalho depois do diagnóstico. Porque eu trabalho com psicanálise e é algo muito não diretivo. E começaram a questionar, mas como é ser TEA e ser psicanalista? Eu conheço outra pessoa que é TEA e também é psicanalista, né? Isso eram coisas que ninguém questionava. E aí depois começaram a questionar algumas coisas na minha atuação, coisas que nunca foram questionadas, né? E confesso que hoje, por exemplo, isso é algo que me deixa um pouco cismado, eu fico com o pé atrás de estar fazendo um trabalho com a empresa e chegar e falar ou qualquer coisa nesse sentido, porque por vezes as pessoas vão começar a questionar a minha capacidade de estar ali atuando naquele espaço, coisa que antes nunca foi. Depois disso, começou a ser. Entendi. Uma coisa que é até contraditória, né? Profissionais que trabalham com essa área deveriam saber que sim, eles podem ter níveis e a pessoa, uma coisa às vezes não interfere com a outra, mas que preferem, né, discriminar por conta disso. Às vezes, não sei dizer se a palavra é ignorância, não sei se é. Não sei, mas assim, pra mim parece ser contraditório, né? Você trabalhar com a área psicológica, entender que existem diferenças, e aí quando aparece pra você, né, esse desafio, vamos se colocar assim, você, tipo, julga ou então rejeita, né? É estranho. Mas é lenha também tudo isso. Eu estava até conversando com um amigo ontem, porque eu não acredito muito em algumas coisas da psicanálise quando é para tratar especificamente TEA, né? Mas aí eu vou para a aula. E aí, beleza, a gente está na aula e aí estão falando sobre isso, estão falando várias coisas que eu acho muito bizarras. Tipo, gente, o que é isso aqui, velho? Sabe? E hoje a gente já tem vários outros estudos e outras coisas, mas as pessoas também preferem não se atualizar. Mas aí você tá ali recebendo informação ruim, o tempo inteiro sobre que eu preciso parar minha cabeça, centralizar e falar assim, olha, isso aqui que eu tô escutando é para eu entender como funciona, mas não é como eu vou fazer, porque eu não acredito nisso aqui. E aí, socialmente, você acaba sendo bombardeado com essas questões capacitistas o tempo inteiro, o tempo inteiro. E várias outras coisas também, né? Então a gente acaba às vezes reproduzindo sem nem perceber, porque você está ali num processo de osmose. É que nem as questões raciais, você está ali fazendo uma coisa ou outra, mas é tanto preconceito, é tanta discriminação, é tanta coisa, tanto discurso que é pregado o tempo todo, que às vezes você absorve e nem percebe. Óbvio que algumas pessoas vão só reproduzindo tudo por uma questão de ignorância. Mas a gente precisa ter muito cuidado em relação a tudo isso, né? Entender quando a gente vai fazer uma movimentação com alguém. Eu sempre faço o movimento de entender com quem que eu estou falando. É porque tudo atravessa o tempo todo e às vezes a gente não percebe. São processos que às vezes acabam se tornando inconscientes. A gente é construído dessa forma, vai reproduzindo desde criança e por aí vai, né? E rever nosso pensamento, né? Desconstruir-se de tudo que já foi colocado até então, é um processo que por vezes é muito difícil, muito complicado. Sim. E as pessoas ao seu redor, amigos, familiares, você acha que o seu diagnóstico impactou diretamente ou indiretamente com eles, assim? Não, com eles não. Assim, eles só falaram, amigo, a gente achava que era desse jeito. Mas em relação à minha família, o pessoal meio que deu risada e alguns já falaram, ah, a gente já sabia. Mas eu fiquei assim depois, velho, por que todo mundo desconfiava e ninguém me falava nada? A minha madrasta, por exemplo, eu contei para ela que eu achei relevante, porque depois do processo, inclusive, eu percebi que outras pessoas na minha família também têm sintomas.
E é muito comum que às vezes quando tem uma pessoa também tenha outras, né? E aí eu falei com ela, ela falou, eu já tinha conversado isso com seu pai, inclusive, dos interesses restritos que vocês têm, das sensibilidades por algumas coisas, de vocês ficarem muito voltados para o mundinho de vocês. Então, assim, é muito comum para mim, eu sei que isso é algo bem estereotipado, mas placa de carro. Nossa, adoro ficar fazendo um joguinho mental, assim, com placa de carro. Sabe, os padrões. Eu já vi numa festa do São João daqui um Uber que eu já tinha pego antes. Eu fiquei todo feliz porque eu memorizei a placa de carro dele, né? Mas enfim. Coisas que iam acontecendo nesse sentido. Na minha família também, outras pessoas também, dessa mesma maneira. Quando eu era criança, eu tinha muita seletividade alimentar. Muita seletividade. E aí eu tenho um irmão que ele tem basicamente todos os sintomas que eu tinha na infância. Ele diz que não, né? Mas eu acho que existe alguma coisa ali. E aí ele, por exemplo, quando era criança, só comia arroz e ovo ou arroz e calabresa. Você poderia colocar uma mesa farta com coisas extremamente apetitosas para uma criança. Ele não comia. Com o tempo, quando ele foi se tornando adolescente, barra adulto e tudo mais, é que ele passou a se alimentar de outras coisas, mas era todos os dias arroz e ovo ou arroz e calabresa, né? Comigo, eu tinha interesses muito restritos para alimentação também, e minha avó, por exemplo, passava horas para me dar comida. Horas. E era assim, aquela novela Rei do Gado passando, e ela, o boi! Quando eu abria a boca, ela ia e metia uma bolinha de feijão na minha boca. Era bem assim. Então, todo mundo falava, a gente sempre achou que era o seu jeito e tudo mais, e foi se adaptando, né? Muita gente me chamava de chato, insuportável, me ignorava e tudo mais. Mas, né, com o tempo, a gente foi entendendo melhor em relação a tudo isso, né? Meu pai, por exemplo, me colocava, criança, a gente não é trabalho infantil não, tá? Mas ele me colocava para trabalhar com ele porque eu conseguia organizar muito bem as coisas, não só no ambiente, como parar para fazer coisas criancinha, de questões financeiras, por exemplo, né? De contar os cursos, ele tinha um curso de informática na Lan House, e aí eu estava lá entre 6 anos, 8 anos já fazendo as coisas com ele. Com 11 anos eu já estava lá fixo fazendo as coisas. Então, assim, foram processos muito, como é que eu posso dizer, prematuros, né? Eu aprendi a ler muito cedo, eu aprendi a desenhar muito cedo, eu aprendi a fazer as coisas muito cedo. Então, tudo isso, de alguma forma, acabou camuflando as outras coisas. Meus amigos só falaram, a gente sempre entendeu que era seu jeitinho e ia respeitando. As minhas restrições alimentares, a minha maneira de agir, não me toca não, não me abraça não. Mas uma das coisas que me ajudou bastante em todo o meu processo, inclusive foi algo que a neuro que me acompanhou pontuou muito, foi que eu precisei me adaptar a diversos ambientes de uma forma muito cedo, foi muito cedo. Então minha mãe saía para trabalhar, eu precisava ficar em casa, eu precisei me adaptar a essa dinâmica. Na universidade, o fato de fazer psicologia e ter pessoas que foram sempre muito amáveis, próximas a mim, me ajudou muito. Então, a minha rede de suporte, assim, os meus amigos de Salvador, gente, são incríveis. Eles são pessoas incríveis. E foram pessoas que me ajudaram muito com tudo. Era um nível, assim, eu era muito diretivo. E isso era muito grosseiro com as pessoas. Hoje eu consigo entender. Fazer psicologia, entender um pouco mais as relações com as pessoas, foi algo que me ajudou muito, muito no meu funcionamento, na forma de lidar com as pessoas e por aí vai. Porque eu ofendia muito as pessoas. Muito. E aí, com o tempo foi, amigo, você não pode falar assim dessa maneira com as pessoas, porque nem todo mundo está acostumado a isso. Então foram pessoas que sempre foram muito amáveis, muito queridas, sei lá, eu nem sei como dizer, mas eu amo meus amigos. São pessoas que estão comigo há muitos anos e hoje a gente tem uma relação muito tranquila, muito confortável. Não mudou. Eu acho que só se foi para melhor. Que bom. É importante ter uma rede de apoio forte que te auxilie em todos os momentos, né? Entendendo tudo isso, onde e como as pessoas podem buscar essa ajuda nesse primeiro diagnóstico? Uhum. Olha, eu sempre faço a recomendação de que a pessoa vá num profissional da neuropsicologia, tá? Porque é o que acontece em relação a isso. O profissional da neuropsicologia, ele vai fazer uma bateria de testes com você,
Ele vai entrevistar você, ele vai entrevistar algum familiar, ele vai entrevistar pessoas do seu vínculo social, do seu meio social, e aí a partir disso ele vai construindo, né, um relatório, algo do tipo. O meu relatório, por exemplo, ele é um relatório um pouco mais simples porque não haviam outras suspeitas diagnósticas, mesmo que a gente tenha investigado ali, por exemplo, TDAH, outras questões associadas, não teve resultado para isso. Então teve 27 páginas de toda a descrição, com teste de personalidade, linguagem, a forma que eu entendo o mundo, tudo. Tá tudo ali bem escrito. Os meus níveis de suporte maior, os mais baixos, como é que minha mãe percebia esse nível de suporte meu, como é que ela percebia na minha infância e por aí vai. Tem tudo descrito e com isso fui encaminhado para um profissional da área da medicina, né? E aí a minha indicação é sempre essa, porque você vai ter um relatório explicando tudo, falando sobre tudo. Ao invés de ir para algum profissional e ele pegar e abrir um manual diagnóstico, né, que é o DSM, e aí coloca lá X bate ou não com sintomas. Então são no mínimo 10 sessões que a gente vai fazendo ali, de entrevistas, de testes, de várias coisas, com um profissional da neuropsicologia. Então eu acho que é o primeiro passo a ser feito, tá? Principalmente quando você não vai no profissional, que, por exemplo, é um neuro, mas é um profissional da medicina, mas não é especialista. Então, a minha indicação é que vá no neuropsicólogo. Depois disso, de lá, esse profissional mesmo já vai fazer e conversar sobre os encaminhamentos com você, né? É um processo que às vezes é difícil, é árduo, é duradouro, né? Leva entre 12 e 3 meses e a depender do caso até mais, mas é um processo que vale a pena e que você sente seriedade também do início ao fim. As pessoas ficam falando, e está surgindo muito diagnóstico, um monte de coisa e tudo mais, mas é porque hoje a gente tem mais estudos sobre, a gente tem mais conhecimento sobre. Então a gente consegue identificar melhor. O que é TEA, vários outros transtornos eram associados à TEA, por exemplo. E essas pessoas já estão conseguindo ser enquadradas no diagnóstico correto e receber o tratamento correto, né? Porque antes era um monte de coisa englobada e hoje, com o avanço da ciência, a gente consegue especificar melhor as coisas, né? Enfim, a minha indicação é sempre essa: ir para um neuropsicólogo e aí depois ir para um profissional da área de medicina que seja especialista também na área. Entendido. Adelmo, mais uma vez eu quero te agradecer por ter participado do podcast. Você é um querido. Eu amo te ouvir falar, porque você é sempre muito coerente em suas falas, é sempre muito direto e didático. E eu amo isso. E eu vi que isso não mudou, né, desde 2021 para cá. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter participado. Eu quero agora que você compartilhe suas redes sociais para quem tiver interesse em te acompanhar e também te acompanhar, não só no seu cotidiano, mas nos seus trabalhos, né? Uhum. Tem uma rede social, gente, que anda a diversidade, que é o Instagram. Em breve vai estar saindo o site e aí lá vou estar publicando conteúdos, não somente sobre esse assunto, mas várias outras coisas também, né? Hoje eu saí de alguns trabalhos e tudo mais porque eu quero focar um pouco mais no meu trabalho de consultoria e treinamento em diversidade. Então, estou construindo algo aí, espero que em breve saia, que vocês possam acompanhar e que seja algo muito produtivo para vocês, tá? Matheus, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui de novo. Adorei. E é muito bom estar compartilhando também sempre o conhecimento com as pessoas, né? Que eu acho que é o ideal, a gente multiplicar. É super importante. Não tenha dúvidas que através dessas suas informações, através desse papo aqui, você vai atingir outras pessoas, sabe? É o que eu costumo dizer. Isso aqui toca outras pessoas de um nível que a gente às vezes nem imagina a importância. Então eu que agradeço tudo isso. Enfim, para você que ficou até agora, muito obrigado pela companhia. Se cuidem e na próxima semana tem mais um episódio aqui no Fala Preto Podcast. Um beijo.